Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, que estão ligadinhos aí no ConnectCast, sejam bem-vindos. Depois de muito tempo, conseguimos, debaixo da graça e da força que Deus nos deu, voltar com o nosso programa aí, com o nosso podcast. Estou muito feliz, primeiramente pela convidada que está aqui conosco. Já vou apresentar para vocês, mas antes eu queria deixar uma palavra no coração de todos vocês que são inscritos aí no canal, que nos acompanham, que deixam os comentários, que mandam mensagem de apoio. Eu recebi bastante mensagem de irmãs, falando assim: você não vai voltar a gravar um podcast, fazer as entrevistas? Estava sendo bênção, Teve vários jovens, homens que trouxeram aí grandes histórias, experiências, testemunhos através da caminhada com Cristo, e isso a gente não pode deixar morrer, A gente sabe quando nasce um propósito de Deus nos nossos corações, o inimigo ele se levanta e tenta fazer de toda forma para que a gente venha parar ou deixar de lado, mas Deus ele nos dá força. Eu queria deixar uma palavra no coração de todos que estão assistindo esse podcast, que sai em Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. É uma palavra de conforto aos nossos corações e é uma palavra que veio ao meu coração a respeito desse projeto, desse trabalho, que nós não podemos parar. Aqui a gente vai dar voz para jovens, adolescentes, homens, mulheres que tiveram ou ainda vão ter grandes experiências com Deus. Eu queria, desde já, apresentar a convidada. Quero deixar bem claro e agradecer também ao nosso amigo, irmão, que está nos ajudando aqui nos Estúdios Varanda, Nosso irmão William, que está nos ajudando aqui na gravação. Que Deus abençoe sua vida, William. Muito obrigado por ter aceitado. Quero falar que hoje vai ser aí um programa inédito, porque é a primeira irmã de todos os convidados que vieram que está aqui nessa noite nos Estúdios Varanda fazendo aí esse programa conosco. E eu quero deixar com que ela aí se apresente, nossa irmã Stephanie, que está conosco nessa noite. Pai do Senhor, irmão Tiago, boa noite a todos, que vai nos assistir aí, acompanhar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, por ser a primeira mulher aqui a falar, do amor de Deus, contar um pouco, do testemunho, da minha história. Eu agradeço muito, por essa oportunidade. Meu nome é Stephanie Rodrigues, sou mãe, casada, mãe da Sara e da Ana Isabel, trabalho, uma mulher que trabalha, uma mulher temente a Deus, uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas. Amém, glória a Deus. Fico feliz também, Stephanie, por você ter aceitado o convite, Foi bem em cima da hora, A gente decidiu gravar essa semana. Eu já mandei mensagem que foi segunda ou terça para você, acho que foi na terça, Aí você falou: não, vamos sim. Vamos sim. Eu falei: glória a Deus. Então, estamos aqui. Stephanie, como todos os programas que a gente gravou, como todos os podcasts, A gente faz uma entrevista, a gente pergunta, a gente gosta de dividir, experiências. Esse projeto, esse programa, que nasceu nos nossos corações, ele visa isso, a gente compartilhar testemunhos, experiências. Sei que você é uma mulher de Deus que teve grandes experiências com Cristo, batalhadora, tem aí seus projetos também, a gente vai falar essa noite também, radialista. Agora, radialista. Radialista. Vamos falar do seu programa aqui também, essa noite. Então a gente vai ter um bate-papo muito produtivo. Eu tenho certeza que através desse programa, através da sua vida, da sua experiência, Deus ele vai alcançar muitas almas e muitas vidas, muitas mulheres que estão passando ou passaram por situações
na qual você vai contar aqui pra gente, Sim. na qual você se sentir à vontade. Eu já queria começar, né, fazendo aquela pergunta de praxe, né? Como foi, eu não sei se você já veio de berço, né, na sua vida cristã, mas como foi o seu encontro com Deus? Se você não nasceu de berço e teve, no decorrer da sua vida, teve aquele momento de encontrar Cristo, aceitar Jesus, de se converter dos caminhos, como que foi esse encontro com Cristo? Não nasci no berço evangélico, minha família, ninguém tinha nenhuma religião, né? Quando eu iniciei, né? Minha mãe não tinha conhecimento da palavra de Deus, ninguém da minha família. Só que na rua da minha casa tinha uma igreja, a igreja presbiteriana, né? E eu tinha muitas coleguinhas de escola. E foi um convite da EBF. Aí uma coleguinha falou: Stephanie, vamos na EBF da minha igreja, né? E ali eu falei assim: vamos sim, vamos, eu vou lá. E na época eu tinha 7 anos de idade, né? E eu fui escondida. Não, minha mãe não sabia, né? Eu fui escondida, foi à tarde e minha mãe achava que eu tava ali brincando na rua, eu não tava brincando, eu tava lá na igreja. E ali eu gostei, vi aquelas crianças, né, se divertindo, ouvi a historinha, então eu fiquei assim encantada naquele momento. E ali começou a ter a rotina. Eu comecei a ir todos os domingos na igreja, na escola dominical. E todos os dias eles passavam lá na frente da minha casa e me chamavam, né? Só que aí eu tive uma certa dificuldade porque minha mãe não conhecia Jesus e minha mãe falava que ela não gostava de crente. E ela falava: eu não quero crente dentro da minha casa, né? E uma certa vez teve um culto especial ali com as crianças na igreja à noite. E o pastor, eu lembro até hoje, o pastor falou assim: o único que pode mudar a história da sua vida é Jesus Cristo. Então, se você quer se entregar a Jesus Cristo, vem aqui à frente, porque Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar a sua história. Aí Deus começou a falar no meu coração, né? Ali uma criança, né? O Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar no meu coração. E eu fui até a frente, eu comecei a chorar, eu não sabia o que eu estava sentindo, porque eu comecei a chorar, o coração começou a acelerar, com 7 anos. E aí começou a tocar um louvor, que é um louvor da minha história, né? Aquele: em espírito, em verdade, te adoramos. E aí começaram a cantar, e a minha colega, o nome da minha colega é Carla, né? Não sei o sobrenome dela, mas eu lembro do primeiro nome dela. Ela falou assim: você quer aceitar Jesus? Aí eu peguei e falei para ela: eu quero. E eu fui lá na frente. E o pastor orou por mim, né? Então eu cheguei em casa muito feliz. Aí no outro dia eu já fui começando a ver as lutas. Porque no outro dia eu queria ir na igreja, minha mãe trancou a porta do quarto para eu não pegar minha roupa para ir para a igreja. E eu fui com a roupa que eu tava para a igreja. E assim começou a minha caminhada com Cristo. Só que foi assim: a minha mãe não era conhecedora da palavra de Deus e eu queria conhecer a palavra de Deus. Então, por não ter essa estrutura, muitas vezes eu tinha que participar das coisas do mundo junto com a minha família, né? Mas eu tinha ali o temor de Deus, né? Muitas vezes eu queria me afastar de Jesus, queria estar longe de Jesus, mas Jesus todos os dias estava perto de mim, né? E foi esse período que eu passei. Aí veio a separação da minha mãe. Minha mãe se separou e eu fui morar com a família do meu pai. E a família do meu pai é toda evangélica. Então, assim, ali na casa da primeira mulher esposa do meu pai, eu fui para casa dela, eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade. E ali eu tive uma estrutura. Aí eu comecei a participar da igreja, comecei a me envolver com os trabalhos da igreja e eu comecei a conhecer Jesus,
Foi a partir dos 12 anos mesmo, assim, que Deus começou a trabalhar na minha vida e que eu comecei a conhecer os caminhos do Senhor Jesus. E com 15 anos, eu tive o meu primeiro, assim, encontro com Deus, que é o encontro do primeiro amor com Deus. Que é aquele momento que você não quer sair de dentro da igreja, você quer ficar dentro da igreja, você quer pregar Jesus, você quer falar de Jesus. E aí foi com 15 anos de idade que veio mesmo assim a sede por Jesus. E com 15 anos eu me batizei na igreja presbiteriana lá na Bahia. E depois, em seguida, eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo não tinha igreja presbiteriana. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Não tem a igreja que eu frequento, mas sem Jesus eu não posso ficar. Eu tinha algo assim determinado na minha vida. Sem Jesus eu não posso ficar, independente de igreja, né? E eu vim para São Simão, aí comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus. Que depois eu vou falar. Você já foi direto para a Assembleia? Eu fui para a Assembleia. Só que foi um desafio muito grande para mim, porque eu vim de uma igreja em que os costumes são diferentes, né? Eu estudei muito a Bíblia, a palavra de Deus. Eu me dedicava, eu participava do Ministério de Louvor da igreja. Eu cuidava das crianças na igreja, eu participava do grupo das irmãs da igreja. Tudo que tinha na igreja, eu gostava de me envolver. Tinha visita na igreja, em qualquer lugar. Eu já levantava minha mão, eu gostava. Era a primeira voluntária. Eu era voluntária. Vai vir aqui na igreja, limpar a igreja. A Stephanie levantava a mão, porque eu gostava, era algo que eu gostava, de estar ali com os irmãos reunidos e na obra de Deus, fazendo as coisas para Deus, sabe? Porque eu sei o que eu passei, entendeu? A minha infância, eu sei o que Deus tinha feito na minha vida. Então, eu sabia que o único que podia mudar a minha história era Deus. Não existia ninguém ali, né? E então eu tinha essa confiança que Deus ia mudar a minha vida e Deus ia mudar a minha história. Então, por isso que tive que passar por esse processo na infância, né, com a minha família, para depois ter esse encontro com Deus. E depois que eu tive esse encontro, que eu estava ali já com Jesus Cristo, que eu já tinha uma estrutura, foi que Deus permitiu eu voltar para São Simão. Porque eu fui para Bahia, fiquei morando um tempo lá, e depois retornei para São Simão. E quando eu retornei para São Simão, eu estava mais firmada nos caminhos do Senhor. Então, eu estava mais alicerçada. Então, o meu foco era, independente da igreja que eu vá, eu não posso ficar sem Jesus. Independente da igreja, né? E foi isso que eu fiz. Eu comecei aí na Igreja Assembleia de Deus, na época era do pastor Eliseu, né? E me batizei na igreja. Foi uma luta também, porque no dia do meu batismo torci o pé. E não queria me batizar, né? Porque o pé tava doendo. Aí uma irmã falou assim, vamos, é a hora que você passar no tanque, lá Jesus vai te curar, vai curar o seu pé. E eu fui, me batizei na igreja, tudo lá certinho, e comecei aí a caminhar com Cristo aqui em São Simão, né, na Igreja Assembleia de Deus. Olha, porque todo um processo, né? Todo um processo. Volta. É interessante você falar esse encontro, né, que você teve com Cristo, com Jesus no seu período de criança ali. Por isso que hoje você tem um amor, um ministério muito voltado para com as crianças, né? Sim. Tem tudo uma raiz lá atrás, é muito interessante. É por isso, porque eu, por ser uma criança que não tinha uma família que conhecia Jesus, então eu sei o que é um lar. Que quando uma criança, ela vai na igreja, mas ela chega em casa, uma família toda desestruturada, né? Que não tem conhecimento da palavra do Senhor. Então, eu vivi isso, né? E foi... Aí, eu aqui,
mais pra frente eu vou contar um pouco também, né? O que aconteceu, as mudanças que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, né? Porque só eu conhecia Jesus na minha casa, só eu tinha essa vontade, esse desejo, né, de estar com Jesus na minha casa. E eu fiquei doente, uma época eu fiquei muito doente quando criança. E foi nesse período que eu falava para minha mãe, falava assim: mãe, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E Jesus, ele me curou dessa enfermidade, né? Jesus, ele me curou. E a minha mãe falou: eu acredito em Deus que ele te curou, então, pela sua fé, eu vou começar a ir na igreja. E a minha mãe começou a ir aos poucos, ir na igreja, a conhecer a Jesus. Aí teve um dia que aconteceu uma situação na casa da minha avó, nós estávamos morando na casa da minha avó, e a minha mãe, ela estava muito atribulada de alma, né? E naquele momento, muitas vezes, a minha mãe, ela chegou até tentar tirar a vida dela, só que Deus não permitia, entendeu? Porque Deus usava meu irmão, né? Me usava. E um dia ela acordou, ela falou: hoje eu vou na igreja. E eu falei assim: é verdade? Não acredito. Ela: hoje eu vou na igreja. E foi a primeira vez que eu vi minha mãe indo na igreja. E aí minha mãe veio para São Paulo. Aqui em São Paulo minha mãe teve um encontro com Deus, na igreja Assembleia de Deus, aqui em Emilino Matarazzo, através de algumas primas minhas. E eu fiquei sabendo, morando na Bahia com a minha avó, eu fiquei sabendo que minha mãe tinha aceitado Jesus. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, porque a minha mãe, a transformação que Deus fez na vida da minha mãe foi tremenda. E eu falava assim: a mãe, você tá brincando, a senhora tá aí na igreja de Assembleia, usando saia. Não, a senhora não... E eu fiquei assim, né? Eu falei: meu Deus, será que é verdade mesmo? Porque quando a minha mãe, ela voltou pra Bahia, era verdade. E eu vi minha mãe, ela transformada por Deus ali, sabe? Deus transformou totalmente a vida da minha mãe. Então aí foi que aumentou ainda mais a minha fé, a hora que eu vi a minha mãe, entendeu? Então eu falei assim: Deus existe. Porque o que ele falou na minha conversão com 7 anos, ele está se cumprindo hoje. Então Deus salvou a vida da minha mãe, Deus transformou a vida da minha mãe. E hoje a minha mãe é uma serva de Deus, né? Um exemplo de mulher, de serva de Deus. Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque foi através dessa enfermidade lá atrás que a minha mãe conheceu Jesus, que ela viu que Jesus existia, que Jesus ele cura, que Jesus ele transforma, que Jesus ele liberta. Então, às vezes a gente acha que uma criança ela não entende, né? Mas ela entende sim. Então, Deus começou a operar na minha vida, Deus começou a operar na minha casa, na minha família, Deus transformou, né, a vida, a minha história, a minha vida. Então, esse foi o início, né, da minha caminhada, da minha conversão com Jesus. Você foi a ponte, né, que levou Jesus até Foi. E é uma alegria sem tamanho. A gente vê os nossos familiares, vê as pessoas que a gente ama aceitando Deus. Sim. Indo para a igreja, se convertendo verdadeiramente. Não tem preço, né, que pague isso, né? Então, e diante de toda essa trajetória, né, essa experiência que você teve, e vem tendo, né, essa caminhada com Cristo, qual versículo ou alguma passagem bíblica tem marcado mais a sua caminhada com Deus? Eu anotei aqui, galera, eu estou com a colinha aqui, tá, gente? Eu tenho esse versículo, acho que é do resto da minha vida, né? Porque nós, seres humanos, somos falhos. Nós, seres humanos, somos falhos. Somos errantes, né? Erramos todos os dias, pecamos todos os dias, toda hora, né? Então, o meu versículo, Stephanie, que eu procuro buscar em Hebreus 12:2. E esse versículo, para mim, é a chave de tudo na vida do cristão. Que é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é olhando para Jesus, não é olhando para mais ninguém. É olhando, é buscando a Jesus, é estando aos pés de Jesus. Não é olhando para ninguém. Nós somos seres humanos, nós erramos. Aqui nós estamos nos santificando para moradas celestiais, buscando nos santificar para as moradas celestiais. Então, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém santo. Então, você olhar para Jesus e você buscar a Jesus, o seu foco vai ser Ele sempre. Nada vai tirar o seu foco. O mundo pode estar caindo aí e você não. Eu sei que Jesus ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está sentado lá no trono. Eu sei que ele está me observando. Eu sei que ele está me olhando e ele está me contemplando. Então, é você olhar para Jesus. Então, o meu versículo, Estevão, é olhar para Jesus, o autor e consumador da que sofreu por mim, que foi açoitado, que foi humilhado e que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Então, como não olhar para este Cristo que nos amou tanto? Como não olhar para Ele? Então, não tem. Então, é olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Olhando, focar em Jesus. Porque Ele é o caminho. Não existe outro. Eu acho que você citou dois pontos muito importantes e bem atuais nos dias de hoje, né? O primeiro ponto é olhar para Jesus, né? É um dos conselhos que a gente mais tem dado para jovens, amigos, né? Que às vezes se decepcionam com pessoas dentro da igreja, ou até mesmo com a própria igreja, e fala assim: o que eu vou fazer agora? Eu falei: volta seu foco a Jesus, porque quando a gente está focado em Jesus, nada ao nosso redor vai fazer com que a gente perca essa visão. Então, eu acho que isso é muito importante, é um conselho muito importante para os dias atuais. Sim. E também, você citou outro ponto aí, que a gente falha, a gente é pecador, a gente erra todos os dias, a gente está num período de santificação, para quando chegar o dia, nos santificarmos e morarmos na glória com Cristo. Sim. Eu estava até meditando em uma passagem lá em Primeiras Reis, se eu não me engano, quando Elias ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal, né? E antes mesmo dele fazer o holocausto ali, ele conserta o altar, né? Ele reconstrói o altar. E nós somos hoje templo e morada do Espírito Santo. Todos os dias a gente precisa reconstruir algo dentro de nós. Porque com os nossos erros, com as nossas teimosias e com as nossas falhas, a gente se quebra por dentro, com os nossos pecados. Então, todos os dias, a gente tem que reconstruir algo de dentro de nós. E como que a gente reconstrói isso? Pedindo perdão para Deus, nos achegando a Cristo. Então, a nossa caminhada com Cristo é uma constante busca de perdão e de santificação, né? Eu acho que você foi bem feliz na sua fala e nos seus pontos aí, que traz pra gente uma clareza bem maior a respeito da caminhada com Cristo. Outra pergunta também, Steph. Quais foram os maiores desafios de fé que você já enfrentou com Deus? Como Deus agiu nesses desafios? É o que eu falei para você. No início que eu vim para São Simão, eu era de uma igreja que eu tinha toda a liberdade, eu jogava bola, né? Eu dançava, porque tinha um ministério de dança na igreja, mas antes do ministério de dança, eu dançava, né? Música secular, então eu dançava. Então, assim, para mim o desafio muito grande na minha caminhada, assim, no meu início com Deus, foi deixar isso. Foi deixar de jogar bola, né? Agora eu não vou poder usar bermuda, eu vou ter que usar saia, né?
E ali era no início, era 2000, né? Em 2001, 2002. E naquela época a gente sabe como que eram as igrejas, né? Então eu falei assim, vai ser um desafio muito grande para mim, isso foi para mim particularmente. E teve um dia que eu falei assim para Jesus, eu falei a Jesus, eu sei que se for da tua vontade, né, de eu permanecer, o Senhor vai preparar tudo conforme a tua vontade. E eu não tinha saia para a igreja. Cheguei aqui, minha mãe trabalhava sozinha, passando dificuldade, paga aluguel, tudo, e eu não tinha saia, né? E eu não tinha comentado para ninguém, não, na igreja, assim, e eu só tinha uma saia. Então, na quinta eu ia com aquela saia, no domingo eu ia com aquela saia, e eu ia pra igreja. Nem se importava. Eu falava, eu não tô nem aí. Eu vou pra igreja e ia com aquela mesma saia. Todos os domingos e toda quinta-feira. E fui. E eu falei assim, se Deus ele tem algo a realizar na minha vida, se for por ficar aqui nessa igreja, eu acho que Deus vai preparar as coisas para mim, né? E era isso que eu orava para Jesus. E eu falava, Senhor, tu sabes que eu gosto de jogar bola, sabe que eu gosto de dançar. E eu falava isso para Deus, né? Tinha as coisas que eu gostava de usar, tudo. Então, para me libertar disso foi um pouco difícil para mim, entendeu? Mas Jesus, ele é maravilhoso. Então, assim, Deus usou uma irmã da igreja, estava na minha casa, ela falou assim, vai ter um portão na minha casa. Mas, Stephanie, eu estava separando umas roupas aqui, lá na minha casa, e eu vim ver se você não quer algumas roupas para você. E eu não gostava. Eu falava assim, meu Deus, que coisa linda, sabe? E ela me deu aquele monte de saia, um monte de roupa. E eu comecei a ir para a igreja um pouquinho diferente, assim. E depois Deus foi começando a trabalhar. Só que eu nunca vi essa questão naquela época eu via, eu me preocupava. Porque se eu fiz uma decisão de estar ali na igreja, de seguir ali aquela igreja, eu tinha que respeitar, né, ali aquela igreja. Então, foi uma decisão que eu tomei, de estar ali, de obedecer o pastor, entendeu? Tanto que depois de alguns meses eu já estava ali com as crianças, trabalhando com as crianças na igreja, já estava no grupo de jovens, cantando, louvando ali no grupo de jovens. Então, aquela questão das vestimentas era só um detalhe. Mas para mim, no início da minha fé, foi muito importante para mim. Porque, às vezes, eu achava que isso poderia me atrapalhar. Mas Deus, ele mostrou, não, isso não vai te atrapalhar. Porque eu vou dar a solução. E Deus me deu a solução naquele momento, né? Mas hoje, essa questão de vestimento, de roupa, isso daí, ele não vem mais assim no meu coração. Porque com o amadurecimento, a gente vai entendendo, né? O que realmente é você seguir a Deus, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa decente. Então, hoje com um amadurecimento melhor, né? Tanto espiritual, eu tenho, né, essa consciência. Então, foi difícil para mim. Nunca bebi, né? Nada de influência, de amigos, né? Nunca tive isso na minha vida, né? De amigo, eu vou porque amigo faz isso, eu nunca tive isso. Porque é uma coisa que minha mãe ensinou para mim, que eu creio que todo pai ensina para todo filho. E hoje eu falo para as minhas filhas isso também, que eu não sou todo mundo. Então, eu falo para as minhas filhas todos os dias, você não é todo mundo, se fulano faz, isso é um problema dele, mas não é bom que você faça. Então, eu sempre fui orientada desse jeito pela minha mãe, né? Minha mãe sempre me orientou, sempre me ajudou. Então, eu tive ali na minha adolescência, nesse período de Deus, foi essa orientação.
E foi o que me ajudou muito. E que me fortaleceu. E é um recado que eu dou para vocês, jovem, adulto, criança. Às vezes você não vai ter condições, né? Você vai falar assim, eu não vou na igreja porque eu não tenho uma vestimenta para usar, ou porque eu danço, ou porque eu canto música secular. Eu quero dizer para você que quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E se Deus ele tem algo a realizar nas nossas vidas, você pode correr para onde você quiser. Deus, ele vai te achar, ele vai te encontrar. E Deus vai usar pessoas para ir até você. Você não vai falar assim, Jesus não vai me achar, Deus não vai me achar. Ele vai te achar, porque você já é marcado. Quando nós somos marcados e quando nós temos um encontro com Deus, nós somos marcados. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, Deus ele falou, não adianta você fugir, Stephanie. Você está marcada. E isso não impediu que eu me achegasse até Jesus. Isso só fortaleceu a minha fé. Porque eu sabia que eu servia o Deus da providência. O Deus que poderia fazer coisas maravilhosas na minha vida. Então, o recado que eu deixo para você nessa noite, você jovem, criança, adulto, mulher, que está pensando em desistir. Não deixe esses detalhes atrapalhar a sua caminhada com Deus, porque isso é detalhe. E quando você vê o Espírito Santo trabalhar nesses detalhes, aí você vai ver o quão é bom estar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade mesmo. O que você falou é tão verdade, porque eu já vivi isso, né? Eu já me afastei dos caminhos do Senhor por um tempo e não consegui ficar longe, né? Eu até estava vendo um vídeo esses dias no Instagram mesmo, de uma pessoa que se desviou, um jovem, né, que se desviou dos caminhos do Senhor, e essa pessoa ela estava falando com os olhos cheios de lágrimas o quão é difícil quando você se afasta para voltar. É muito difícil, é muito difícil. Para você sair dos caminhos do Senhor é um degrauzinho, né? Uma decepçãozinha aqui, outra ali. Quando a gente perde o foco em Cristo, em Jesus, a gente acaba perdendo a nossa visão e se desviando. É um degrauzinho, mas para voltar é uma muralha. E esse jovem ele estava falando isso. Como é difícil para ele, estava sendo difícil para ele voltar. Estava num carro, com os olhos cheios de lágrimas, falando. E realmente eu me vi nele, porque é muito difícil. Só que quando a gente é marcado e tem um chamado de Deus, não adianta a gente fugir. Jesus ele vai nos resgatar e vai nos trazer de volta. E ele cuida dos detalhes. É tão bonito você falando aí, né, o cuidado que ele teve com você de levar as roupas, né? O seu testemunho é quase parecido com o testemunho da minha esposa, da Lenira, que você já ouviu, né? Já ouvi também. Então é muito lindo. Eu também vivenciei isso. Já com Cristo, eu lembro que eu tinha um sapato social só para ir para o culto. Sim. E eu estava indo na faculdade com aquele sapato, eu torci o pé e o sapato descolou. Eu falei, já estava perto do ponto do ônibus estava vindo, eu fui com aquele sapato descolado para a faculdade, passei a noite, voltei, eu falei assim, agora, como que eu vou na igreja na quarta-feira? Isso, se não me engano, foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, por volta de umas 7, 8 horas da manhã, no interfone tocou, um irmão da igreja viu, Deus tocou no meu coração de trazer esse... Você vê que... Na caixa, novo, Stefano. Eu me emocionei, eu sentei no sofá, minha esposa é prova disso. Sim. Sentei no sofá e chorei de ver o cuidado de Deus comigo. Não somente comigo, mas com todos nós, né? Quando nos entregamos a Cristo. É um cuidado maravilhoso. Né? Quando a gente faz a obra de Deus, a gente se entrega a Deus, assim, ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas. De todos os detalhes, não precisamos nos preocupar. Ele cuida, ele sonda, ele sabe o desejo do nosso coração, ele sabe o que a gente precisa. Então, isso assim foi uma experiência muito assim de fé mesmo para mim, né? De fé mesmo, foi um dos desafios que eu tive que enfrentar, né? Até hoje a gente enfrenta os desafios, né? Então até hoje como eu participava do Ministério de Dança na igreja, então eu creio que com a coreografia que fazia na igreja
E eu vim pra cá, não tinha coreografia. Aí depois começou a coreografia aqui na igreja. Aí eu já comecei, falei, ai, que bom que tem coreografia aqui na igreja. Então isso vai fazendo com que você vai deixando ali as coisas, né, do mundo. E eu tive uma experiência no carnaval. Que assim, aqui em São Simão. Eu morava ali pra cima da rodoviária. E eu cheguei aqui na época do carnaval. Só que eu sempre tive medo. No pior período, né? Eu sempre tive medo de carnaval. Porque você vê que as pessoas, elas ficam alteradas, né? Bebem tudo. E a minha mãe, ela pegou e falou assim, vamos descer para comer um lanche? E eu fui com a minha mãe. E nisso eu nem tava assim, indo nem uma igreja ainda, né? Aqui ainda. E eu desci pro carnaval com a minha mãe, ali, para comer um lanche e dar uma volta ali. Aí eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir medo ali naquele momento, aquelas pessoas assim. E eu falei para minha mãe, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E eu nem desci até lá embaixo para comer o lanche. Eu já subi para casa. E a minha mãe, ela falou assim pra mim, o que foi, filha? Eu falei assim, mãe, não dá. Aquilo ali, não consigo andar no meio. E porque você vê os jovens ali naquela situação, aí você começa já a pensar em Jesus, entendeu? Aí você começa a pensar em várias situações. Você vê crianças ali. Então ali, naquele momento, Jesus, eu creio que o Espírito Santo já tocou no meu coração. Esse lugar não é para você. Às vezes, se eu tivesse descido mais um pouquinho, eu ia receber um convite. Fica aqui comigo, né? Vamos. Então, eu acho que foi até eu desci a rodoviária e fiquei ali na rodoviária, parado, olhando para aquela situação, e meu coração já falou, não posso. Então, eu nunca tive esse desejo de estar ali, de participar de nada, assim, desse tipo, por medo mesmo. E eu sempre tive, assim, se Jesus voltar agora, né? E eu tô aqui, assim, então, é o pensamento do cristão, né? E às vezes você tá com Cristo ali, você tá falando de Jesus para alguém ali, mas você não está ali num ambiente que não é legal. Né? Por isso que eu tive essa experiência com Deus também, com o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração, para não descer naquele momento, naquele dia. E eu obedeci a voz do Espírito Santo e eu não desci. E eu creio que é por isso que eu estou aqui até hoje. E o carnaval, né, a festa em si, ela é propícia para isso, convites, né, isso. Que podem levar a gente à miséria, né, ao vício, levar a gente para longe de Deus mesmo, ou até mesmo para condenação eterna, porque, como você mesmo disse, e se Jesus voltasse naquele momento? Eu sempre ficava pensando isso. Em voltar no momento que eu estou tomando uma golada num copo de cerveja ou fumando cigarro, a gente pensa nisso, né? Mesmo porque a gente sabe que a volta de Cristo, ninguém sabe a hora e o dia, né? Então a gente tem que se policiar todos os dias. Todos os dias. E falando em relação a tudo isso que você já viveu, fazendo, falando dos detalhes de Cristo, vamos falar um pouquinho dos seus projetos, né? Do seu programa, né? Aos sábados. Isso. Como que nasceu, quando nasceu, como que foi que nasceu aí o programa Vozes de Débora no seu coração? O grupo Vozes de Déboras era um grupo de mulheres, né, da igreja. Nasceu em 2015. Já fazem aí 9 anos, né? Quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora. E nasceu em 2015. Foi assim, através de uma experiência que eu passei na minha vida. Eu trabalhava no escritório. E você tem várias situações que você trabalha ali no escritório de advocacia. E teve uma situação ali de uma mãe brigando pela guarda do filho, né? E tinha aquela briga, o pai não queria deixar o filho com a mãe, e aí
entrou a avó, e aí eu vendo aquele conflito, aquela situação. Aí um dia eu estava na casa da minha sogra e eu tô descendo ali a casa da minha sogra. E tem ali, a gente sabe, na esquina, um posto de gasolina. E essa mãe estava com o filho ali. E ela estava ali bebendo, né? E a criança ali com ela. E ali, eu parei assim na lombada, no pare, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Olha, a mãe, ela tá lutando pelo filho, pela guarda do filho. Só que olha onde ela está. Olha onde ela está com o filho. E aí eu não entendi. Sabe quando algo fala assim no seu coração? Ele falou assim, e o que você tem feito para o meu reino? O que você tem lutado? E eu ali, parada no pare, assim, sabe? Aí eu saí com o carro e cheguei em casa, assim, eu falei, o que eu tenho feito pro reino de Deus? O que eu posso fazer pro reino de Deus? E um dia eu cheguei na igreja, eu conversando com uma irmã, se ela tiver a oportunidade de assistir esse programa, né? A irmã Cibele, ali de Santa Rosa, ela congregava em Bento Quirino, na igreja de Bento Quirino. E eu cheguei e comentei com ela, eu falei, Cibele, eu queria tanto montar um grupo de mulheres, sabe, pra gente levar a palavra de Deus para mulheres, fazer visita para mulheres. Eu queria tanto um trabalho assim. E eu contei ali o testemunho para ela, e ela pegou e falou assim para mim, e por que você não começa? Vamos começar juntas. E eu conversei com o pastor na época, ali era o pastor Gabriel, na época. E depois demos o início ali com o pastor Gabriel, depois foi o pastor Adriano, e tinha um grupo de Déboras, então a gente fazia visitas nas casas das irmãs. Tinha um encontro de Déboras, que nós fazíamos o encontro em outubro, celebrando o Outubro Rosa, a conscientização do câncer de mama. Nós tínhamos palestra com psicólogo. Então, e tinha um grupo, não era só a gente, era de todas as igrejas, todas as mulheres de todas as igrejas eram convidadas a estar junto com a gente. Porque esse trabalho de Déboras foi levantado, creio que para isso, para a gente poder levantar mulheres, né, encorajar mulheres para o reino de Deus. E não tinha o nome ainda do grupo. Não tinha o nome do grupo. E aí a Cibele falou assim, olha, eu acho que a gente podia colocar o nome de Débora. Aí eu falei assim, eu preciso conhecer, né, a história, saber quem foi Débora, né, o que colocar um nome de um grupo assim, né. E eu fui estudar a história de Débora. E Débora era uma juíza. Era uma mulher que nos tempos lá atrás, ela foi levantada para ser juíza do povo de Israel. Deus levantou essa mulher num momento crítico de guerra. E essa mulher era ouvida, era uma mulher respeitada e era uma mulher que aconselhava. Então o grupo de Déboras era para isso, era para aconselhar mulheres, era para ajudar mulheres. Então ficou o grupo de Déboras. Houveram algumas situações, aí tivemos que parar com o grupo de Déboras. E foi muito triste, porque até hoje eu recebo, até hoje no meu celular, eu tenho o grupo de Déboras aqui no meu celular, só que os trabalhos pararam nessa questão. E eu sempre gostei dessa questão de comunicação, sempre gostei, não tenho vergonha, né? Falar assim, você tem vergonha? Não tenho vergonha. Lógico que a gente fica assim, um pouco tímida, retraída, mas eu não tenho vergonha, porque você falar de Deus é um prazer muito grande. E eu sempre tive um sonho de fazer um programa de rádio.
Eu ligava na rádio quando criança para ouvir a minha voz falando na rádio. Eu comprava ficha e ligava no rádio, né, para ouvir a minha voz no rádio. Eu queria ouvir a minha voz no rádio. Já cheguei a gravar eu oferecendo uma música e a pessoa gravando na fita. Para eu ouvir a minha voz no rádio, né, na época de criança. E eu falei assim, eu preciso fazer um programa de rádio, preciso fazer alguma coisa, meu Deus. Aí eu pensei em fazer, vou fazer um podcast, alguma coisa, eu preciso, né, fazer algo pro Senhor através da minha voz, né. E aí, um certo dia, eu conversando com o pastor Eurípides, eu conversei com ele, falei, pastor Eurípides, eu tenho um desejo muito grande fazer um programa de rádio. E eu contei ali a situação para ele, e ele me deu a oportunidade na Rádio Fraternidade, junto com o pastor Paulo, para fazer o programa. E quando eu iniciei o programa, eu falei assim, o programa vai se chamar Vozes de Déboras, porque a gente vai dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus tinha tocado no meu coração em 2015. Então, através do rádio, eu falei assim, através da minha voz, né, no rádio, vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres, eu creio que vão ser alcançadas ali através da minha voz. E a palavra de Deus, ela vai ser pregada ali, os louvores vão ser tocados. Eu não vejo a hora de chegar o sábado para fazer, gente, é um prazer muito grande. Que eu sinto em estar na Rádio Fraternidade, daqui da nossa cidade. Então, assim, é algo que eu gosto muito, é muito mesmo. Se algum dia eu parar assim de fazer, eu vou sentir muita falta, porque é algo muito bom para minha vida, principalmente porque em saber que a minha voz está chegando no lar de alguém através dessa rádio e que eu estou sendo instrumento de Deus aqui na Terra para poder ser um canal de bênção para alguém, porque eu ouvi minha vida inteira rádio, eu sempre gostei de rádio, de ouvir programações de rádio. E então eu sei que o rádio hoje em dia, ele é muito importante. Às vezes a gente fala, não vou escutar o rádio. Mas tem o fazendeiro lá no campo, lá na fazenda. Tem aquela irmã que não fica na televisão, que gosta de ouvir a programação de rádio. Então você tendo um programa e falando ali, né, do amor de Deus, levando o amor de Deus, então isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Então, foi através do grupo de Déboras que nasceu o Vozes de Déboras. E eu sei que o Vozes de Déboras está aí, é uma bênção, um programa abençoado. Você que queira ouvir todos os sábados, das 9h30 até, a gente vai até as 11, 11h30, ali na Rádio Fraternidade, todos os sábados, e é uma bênção mesmo. Deus tem feito grandes coisas, muitas pessoas me param na rua, e isso que encoraja a gente, essas pessoas parando na rua e falar, Stephanie, eu escuto o programa todo sábado, continue, e liga no programa, e manda mensagem no programa pra gente, e fala pra gente continuar. Então, se essas pessoas estão falando isso, é porque elas estão sendo tocadas e alcançadas pelo amor de Deus. Então, é por isso que vem um gás a mais aí, né, pra gente estar na presença de Deus e fazer a obra de Deus através da rádio. Não, sem dúvidas nenhuma. O programa na rádio, o mais gostoso é ouvir o que você acabou de falar, né? As pessoas parando na rua, as mensagens. Nossa, hoje eu estava tão desanimado, eu ouvi esse louvor que você colocou, eu ouvi essa palavra que você ministrou, né? O meu dia já está totalmente diferente. Então, é uma maneira da gente evangelizar e levar o amor de Cristo até as casas. Não somente daqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas nós somos crentes, mas a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, né? Nós não somos super-homens, super-mulheres, a gente enfrenta dificuldade, enfrenta batalhas. E aonde que a gente vai, às vezes, buscar
um suspiro ou algo, é nesses programas. Né? Ou tu não sabe uma luta. Tem um programa Vozes de Débora, eu vou ligar o rádio, você liga o rádio lá, aí você ouve uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, ouve um louvor, aí você começa ali, ó, a se fortalecer através desse programa, né? Então, eu acho que eu até estava conversando com o pastor Euripides, né? Eu dei início no programa, só que eu não pude continuar. Só que esse trabalho aqui eu não quero parar, né? Que é o podcast, dando voz aí aos testemunhos e modo de vida, né, com Cristo. E eu estava até conversando com o pastor Euripides, né? Que é um dos responsáveis ali da rádio, que a nossa cidade, né, com tantas igrejas, ela deveria até ter uma briga, né? Aquela briguinha assim, não, agora é meu horário, é meu horário, Só que tem tanto horário vago que poderia ser preenchido por homens e mulheres de Deus falando de Cristo, e não tem isso, né? A gente tem uma rádio comunitária ali que poderia... Tiago, eu se eu pudesse, eu ficaria o sábado inteiro ali na rádio. Se eu pudesse, eu confesso para vocês. Vai assim, dando o horário de ir embora, e eu não quero ir embora, mas eu não posso, porque ali é o meu horário, eu tenho que respeitar quem vai vir depois de mim, né? E foi um compromisso que eu fiz até aquele horário, entendeu? E depois daquele horário não tem como eu ficar, porque a gente sabe, é sábado, a gente tem outros compromissos para fazer, né? O comércio da cidade, às vezes, a gente precisa fazer alguma coisa na cidade até um certo horário. Então fica aquela correria. Quando eu vou trabalhar de sábado, eu falo assim, ai, a rádio, né? Aí eu fico aqui com o coração, assim, ai, pensando. Mas... E tem sábado, tem programa assim, que às vezes você não consegue nem atender todo mundo, né? Não consegue. Tá no seu horário ali, tem louvor pra você apresentar, tem isso, tem aquilo. Sim, é difícil. Às vezes o irmão, ele manda mensagem e fala assim, toca pra mim. Só que você já tá indo embora. Já tá dando seu horário. Já dando o horário e você... Mas aí eu deixo tocando, eu toco por último, né, o louvor que me pedem. E eu faço o convite também para você, mulher, que queira levar uma palavra. O espaço ali está aberto para você. Você que queira contar um testemunho. Você que queira mandar uma mensagem ali através do WhatsApp também. Pode enviar, que nós transmitimos ali na rádio a todos os ouvintes. A rádio, ela é nossa. Você não está isento ali de participar. Você pode participar ali da rádio, do programa. Então, todo sábado, das 9h30 às 11h30 e às vezes até às 11h30 da manhã, na 87,9 Fraternidade FM, o programa Vozes de Déboras. Glória a Deus. Eu vou deixar o link no comentário, na descrição desse episódio, eu vou deixar o link lá da rádio para você ter acesso mais fácil. E também tem no Instagram. Tem o Instagram. Que é o Instagram Vozes de Déboras, que todos os sábados eu mando o link ali nos stories também para o pessoal acessar a rádio, que é online. Glória a Deus. É bênção. Também gostaria de saber, irmã Stephanie, de um testemunho. A gente sabe que a gente como crente, a gente é composto de testemunhos, experiências com Deus. Eu queria saber de você um testemunho, uma experiência que você teve com Deus, que você nunca esqueceu, que ficou marcado, gravado dentro do seu coração. Vocês acompanharam um pouco, né, da minha história. A Lenira também acompanhou um pouco da minha história. A Lenira, minha madrinha de casamento, minha amiga, né, foi a primeira pessoa que ficou sabendo que eu estava grávida, né, fora minha mãe, né, que foi a primeira pessoa ali da minha família, né, mas fora ali foi a Lenira. Eu fui na casa dela contar da minha gravidez, da Sara, e uma bênção de Deus. E assim, Thiago, quando eu fui criança, eu fui uma criança muito humilhada, passei por várias dificuldades, né, mas Deus sempre esteve comigo, levantando pessoas para me ajudar, para me auxiliar. Então, assim,
essa humilhação que eu passei lá atrás, ela me marcou muito. Porque tiveram muitas pessoas que julgam a gente, né? E aconteceu uma situação na minha infância que me marcou muito, de uma pessoa ela me humilhar e ela falar uma palavra ali para mim. E naquele momento que ela falou aquela palavra, sabe quando tentam jogar uma maldição na sua vida, mas Deus transforma ela em bênção? Sim. Entendeu? Então, uma pessoa, ela tentou ali me humilhar, mas na hora que eu recebi aquela palavra daquela pessoa, eu determinei na minha vida, não, a minha história vai ser diferente. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso. E Ele é um Deus que transforma histórias. E foi isso que aconteceu quando aquela pessoa jogou aquela maldição na minha vida, tentou jogar aquela maldição na minha vida. E eu tive o maior milagre na minha vida, que foi a Sara. Quando eu fiquei grávida da Sara, eu fiquei uma semana internada em Ribeirão Preto. A Sara, ela estava sendo gerada nas trompas. E nenhum exame dava que eu estava grávida. Fazia exame de sangue, fazia exame de urina, dava gravidez. E foi num exame, numa ressonância. Eu estava na Sara para fazer ressonância, e quando os médicos ligaram o aparelho e viram um feto dentro da minha barriga. E eu não podia ter feito esse exame. E eu saí da sala, parou a máquina, naquele momento que parou assim a máquina, e eu saí dali, aí o médico, eu falei, o que está acontecendo? E ele não me falou, né, o enfermeiro que me tirou da máquina. E eu fui para a sala e o médico olhou assim para mim e falou, Stephanie, você está grávida, você tem um bebê dentro da sua barriga. E eu falei assim, não estou grávida, doutor. Ele falou, tá, Stephanie, você está grávida. Nós vamos fazer uma ultrassom para ver o bebê. E eu fui para a sala e fui fazer a ultrassom. E vi lá, estava grávida de 4 meses. Não tinha barriga nenhuma, né? Uma tábua. Já estava com 4 meses já de gestação da Sara. E a Sara foi um verdadeiro milagre, porque eu cheguei no médico que eu estava tratando um problema no estômago, e eu tinha tomado várias medicações de úlcera, né? Tinha feito um tratamento de úlcera, e eu tomando aquela medicação grávida. Eu fiz endoscopia grávida. Então, eu vejo assim o cuidado de Deus com a vida da Sara. E quando o médico ele falou assim, olha, Stephanie, sua gravidez é uma gravidez de risco, e possa ser que a sua filha nasça com uma deformação, cega, a gente não sabe, ou até por você estar gerando a sua filha nas trompas, você não consiga continuar essa gestação. E minha mãe, uma mulher de fé, já bradou ali, já falou, em nome do Senhor Jesus, a minha neta vai nascer, vai ser uma bênção, e eu vou trazer ela aqui para o senhor ver. Minha mãe falou ali para o doutor. E foi o que aconteceu, né? Aí, com uma semana, a Sara foi pro meu útero. Comecei a ficar bem, mas foi uma gravidez, assim, complicada, né? Tanto que no dia que eu tive a Sara, no dia do meu parto, a primeira coisa que eu olhei foi para ver como que ela era, né? Se estava faltando alguma coisa, né? Eu falei assim, meu Deus, ajude, né, minha filha? Mas eu tinha fé, Tiago, que Deus estava fazendo tudo conforme a vontade dele, né? E quando eu vi a Sara ali, eu só glorifiquei a Deus e agradeci a Deus, porque a minha filha nasceu perfeita, né? Uma bênção de Deus. Só que com 20 dias de nascida, veio um susto terrível, né? Eu estava na cozinha, fazendo a janta, e o Daniel estava ali trabalhando. Não,
O Daniel ia chegar do trabalho. E eu fazendo a janta ali, a Sara mamou e eu coloquei ela no berço, como de costume todos os dias, né? E minha mãe, ela chegou da igreja, ela falou assim, cadê a Sarinha? Eu falei, tá lá no berço. Quando minha mãe chegou lá, minha filha engasgada com leite. Poxa, no berço. E aquilo eu vi a minha Sara, ela desfalecida dos braços da minha mãe. Eu vi minha filha, sabe quando você pega um boneco que ele fica com as mãos assim para trás, que não tem reação nenhuma? Eu vi a minha filha assim. E eu não tive forças para ir até a minha filha. Quem foi a minha mãe. Eu não conseguia, eu tentava achar forças para dar um passo. Eu não conseguia achar forças para dar um passo. E aí foi quando minha mãe, ela levantou a minha filha assim para cima e ela falou assim: Senhor, se o Senhor tem uma obra na vida da Sara, Senhor, se o Senhor tem uma obra a realizar na vida desta criança, Pai, que ela grite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, traz a Sara de volta, Jesus. E aí a Sara, ela gritou, e ela chorou, e ela voltou. E ali eu vi o quanto, eu até assim me emociono, porque eu não tive força. Eu acho que se a minha mãe, ela não tivesse chegado ali naquele momento, Thiago, a minha filha hoje, ela não estaria aqui. Porque eu ia voltar ali pro quarto e eu ia ver minha filha, ela ali sem vida. E a Sara, ela é um milagre de Deus. Eu vejo a minha filha todos os dias. Eu vejo que a minha filha, ela é um milagre de Deus todos os dias. Porque desde o nascimento, desde a minha gestação, ela passou por tudo isso. E depois da minha gestação, ela passou por isso. E eu ver o milagre de Deus na vida da minha filha. E não parou por aí. Com 9 anos de idade, a Sara teve dengue. E ela estava deitada na cama. E eu já tinha passado pelos médicos na Santa Casa. E a gente com medo da dengue hemorrágica. E eu entrei em desespero. Assim. Eu vi minha filha com o olho vermelho, queimando de febre. E eu não podia fazer nada, porque eu já tinha dado o remédio da febre. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? E eu lembro que o Daniel, eu olhei assim para o Daniel, eu falei, Daniel, você lembra daquela passagem do profeta que ele deitou em cima daquele jovem, e aquele jovem, aquela enfermidade saiu? Falei, nós vamos fazer isso com a Sara. Isso era de madrugada, e eu fui, e eu me deitei assim, da barriga para baixo assim, e o Daniel com a mão em cima da gente, assim, orando, e a gente orando, assim, repreendendo aquela enfermidade. E foi a hora que eu falei, Senhor, assim como o Senhor fez com aquele profeta, Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer aqui agora. Eu creio que o Senhor vai curar a Sara em nome de Jesus. E essa enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Porque o Senhor tem poder para curar. E ali eu chorando assim, e eu falei, eu não tenho mais recurso, Jesus. O único recurso que eu tenho agora e que pode curar a minha filha é o Senhor. E na hora que nós acabamos aquela oração, Tiago, a testa da Sara estava molhada de suor. O suor assim caindo assim na testa dela. Ela levantou. Na hora que ela levantou, que ela ficou sentada, que eu olhei o lençol da Sara estava molhado, ensopado de suor. Deus. Então eu creio que naquele momento Deus já operou um milagre na vida da Sara. E aí ela dormiu, eu troquei o lençol dela, ela dormiu. E no outro dia eu tive a certeza que ela foi curada, porque fazia dias que ela não comia. E ela pegou e falou assim, mamãe, eu estou com fome. Glória.
E aí eu levantei, fui fazer alguma coisa ali para ela comer e eu vi o milagre de Deus na vida da minha filha mais uma vez. Eu vi o poder de Deus. Eu vi o quanto Deus ele é real nas nossas vidas. O quanto Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, eu pude presenciar esses milagres. E tem outros milagres, né? Outras experiências que eu tive com Deus, assim, maravilhosas, coisas assim que para uns não é nada, mas para mim a gente tem os milagres extraordinários e tem aqueles milagres, né? Aqueles que as providências de Deus. Então, assim, o que fez aumentar ainda mais a minha fé com Deus, no Deus do impossível, né? Então, é o que eu venho falar também para você que está ouvindo, assim, esse testemunho, o milagre também da minha conversão, né? Então, é você crer que Deus, ele pode fazer com você. Deus pode curar, Deus pode. Basta que nós estejamos aos pés de Jesus. Basta que você busque a presença do Senhor Jesus na sua vida. Que você tenha fé, porque a fé é o que nos fortalece todos os dias. É a fé que nos ajuda todos os dias de estar mais próximo. Então, eu creio que naquele momento, passando por aquela dificuldade, Deus que me fortaleceu. Até eu creio que no momento que eu não tive forças para ir até a minha filha e conseguir salvar a minha filha, porque eu fiquei paralisada. Eu 20 dias eu estava de dieta ali, então aquilo ali foi, acho que, um choque para mim, eu ver a minha filha daquela situação. Então até nisso o Senhor Jesus providenciou, né, da minha mãe estar ali. Então Deus vai colocar situações da sua vida e que às vezes você não vai ter forças. Você não vai ter força, mas ele vai levantar alguém. E ele vai vir o teu encontro, e ele vai te ajudar. E essa pessoa vai te ajudar. Então, nunca pense que você vai estar sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para te levantar, para te encorajar, para fazer com que você acredite no milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu ia até te perguntar qual conselho você daria para quem está começando a caminhar com Cristo, mas você foi tão objetiva nessa sua resposta, nesse seu testemunho. Além de você trazer o testemunho, você já deu um conselho tão profundo para muitos que vão assistir ou estão assistindo, né? Sim. Que eu queria até pular um pouco. Dessa aí do conselho, eu só escrevi uma frase. Então complemento, então. A vida com Cristo não é fácil. Não é fácil. Mas é a melhor escolha que alguém. Glória a Deus. É verdade. É a melhor escolha. Não é fácil. Mas é a melhor escolha que alguém pode fazer. Foi somente isso que eu escrevi aqui. Uma frase curta, mas profunda aos nossos corações, né? A gente fala, a gente prega, a gente sai para evangelizar e fala de Jesus, mas a gente sabe que a vida com Jesus ela não é fácil, mas é a melhor escolha que a gente... É a melhor escolha porque vai nos levar para um lugar maravilhoso, né, que já está preparado para todos nós. Amém. Falando em evangelho, falando em evangelismo, em testemunhos, né, a gente sabe do papel fundamental da igreja nos dias de hoje, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? O que você, né, como você enxerga o papel da igreja nos dias de hoje? Qual é o papel principal da igreja, não somente para o mundo, mas para as famílias, os pais, as crianças, os adolescentes, jovens, etc.
que você acha? Sim. As igrejas hoje em dia, nós vemos vários tipos de igreja, né, que pregam vários temas, né? E algo que eu assim, eu vejo hoje, Stephanie, a igreja, ela precisa levar as pessoas ao arrependimento. E levar ao arrependimento. Lá em Atos 3,19 nos ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Esse versículo ele ressalta a importância de uma conversão genuína, onde o arrependimento não é apenas uma resposta emocional, mas uma decisão consciente de mudar de vida. Foi o que eu coloquei aqui na minha colinha. Uhum. E seguir os caminhos de Deus, o arrependimento ele conduz ao perdão e nos permite experimentar uma vida transformada em Cristo. Então, você se arrepender, uma igreja que leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados, ela é uma pessoa que não vai dar problemas. Não é nada que vai fazer com que essa pessoa desista. Porque, assim, se ela vai fazer algo, ela vai lá, ela vai pedir o arrependimento. Ela fala: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Se ela faz alguma coisa, Senhor, me perdoa. Então, a igreja tem que levar essas pessoas a se arrependerem. Então, hoje em dia, tudo pode. Tudo pode. Então, tem igrejas que você vai lá, você faz parte daquela igreja, mas aquela igreja, às vezes, sai dos princípios da Bíblia. E nós temos que pregar o quê? A Bíblia. Ela é o nosso bússola. Ela que é o caminho. Ela que vai nos levar para o céu. É você seguindo a palavra de Deus que você vai conseguir alcançar o céu, obedecendo a Deus. Então, aqui em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse chamado ao arrependimento não foi apenas para recomendação, mas uma ordem divina para todos nós que desejamos reconciliar com Deus e viver de acordo com seus propósitos. Em Marcos 1,15, Jesus proclama: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O arrependimento, então, é uma resposta emocional. O arrependimento, então, não é uma resposta emocional passageira, mas um convite a uma mudança radical e duradoura de vida com fé na obra redentora de Cristo. Então, Tiago, eu vejo que se uma pessoa ela se arrepende, ela está lá dentro da igreja, ela se arrepende, ela vai ter uma transformação de vida. Se ela arrepende verdadeiramente, ela vai ter uma transformação de vida. E não vai precisar pastor, presbítero, líder de jovens chamar a atenção. Porque quando o arrependimento ele vem, nos acompanha. E quem que nos convence? É o Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós que venhamos a fazer qualquer atitude que a gente tomar ali como cristãos, nós vamos ter um Deus no céu olhando para nós. E em 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso nos lembra que o arrependimento genuíno envolve confessar os nossos erros a Deus, com sinceridade, confiando em sua promessa de perdão e purificação. E aqui eu queria falar essa questão do arrependimento, é o seguinte: quando nós, cristãos, saímos da nossa casa para fazer um evangelismo, nós vamos encontrar pessoas
de várias formas. Pessoas que são viciadas, pessoas que são alcoólatras, pessoas que seguem uma outra religião. Então, mas se você pregar Jesus Cristo para aquela pessoa e a semente cair na vida daquela pessoa, que é a semente do evangelho, cair no coração da vida daquela pessoa, e vier o arrependimento daquela pessoa, vai vir a transformação de vida daquela pessoa. Então, as igrejas pregando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a estarem prostrados diante do Deus vivo, essas pessoas elas vão pensar muito antes de se afastar dos caminhos do Senhor, de estar longe dos caminhos do Senhor Jesus, porque elas vão estar ali alicerçadas em Cristo. As igrejas hoje em dia, eu vejo, se você fizer isso, prega, né, como que se fala? As igrejas hoje em dia pregam o dinheiro, né, a prosperidade. Se você fizer... o evangelho não é isso. Sim. Jesus Cristo, ele não é isso. Não é você. O que eu aprendo. Eu sempre aprendi que nós não precisamos juntar tesouros aqui nessa terra, mas nós precisamos deixar o nosso legado aqui nessa terra. Porque Jesus Cristo, ele não deixou aqui que ele teve palácios, que ele teve nada. Jesus Cristo, ele deixou aqui para nós o amor do Pai. Ele veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar o caminho. Amém. Então, quando Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, e ele veio com uma missão. E a missão era nos preparar para encontrarmos com o Pai. Então, é isso que eu aprendo com Cristo. Porque em nenhum momento que Deus... Você vê na Bíblia, Jesus ele desfazendo de alguém? Desfazendo de alguma pessoa? Não. Você vê ali aquele homem indo até aquela pessoa, manso, suave, com amor. Em Mateus 6, né, no Sermão da Montanha, quando Jesus ele vai ensinar, ele chama a atenção da multidão ali para despregar o amor das pessoas em bens materiais, Sim. né? Jesus ele fala lá, você até citou aqui, Stephanie, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o fogo consome. Sim, né? sim. Então ele nos ensina, o evangelho de Cristo ele não é prosperidade. Tem muitas igrejas, né? Essa pergunta aqui é até uma pergunta assim, um pouco mais assim de contexto, né? Vai girar muito, porque eu pus essa pergunta agora com você nessa entrevista. Uhum. Tem muitas igrejas agindo, né, trabalhando para emocionar e trazer pessoas, para Sim. trabalhar com quantidades de pessoas dentro da igreja. E tem muitas igrejas deixando de pregar a verdade, porque a verdade ela confronta, Sim. né? Ela confronta o nosso eu. E tem muita gente que não gosta de ser confrontada, mas é a palavra de Deus confrontando o nosso eu que vai nos levar ao arrependimento genuíno, verdadeiro, né? Então tem muitas igrejas que estão deixando de pregar o confronto para o arrependimento, para emocionar, né? Massagear o ego das pessoas, Isso. as pessoas ficarem ali quietinhas, mas sem se arrepender, Sim. sem se converter realmente, né, para com Cristo. E aqui a gente tem um exemplo nessa questão de Davi, né, da Bíblia, em Salmo 51, quando ele cometeu o adultério, né, com Betseba e o assassinato com Urias. Davi, ele pecou, ele estava distraído. Quantas pregações a gente já viu que Davi, se ele não tivesse se distraído, não teria feito foi e cometeu ali aquele adultério e depois veio o assassinato. Davi ficou isento do que viria pela frente? Não. Mas Davi se arrependeu.
Davi, ele se prostrou diante de Deus. E aqui em Salmos 51, que vai nos falar sobre esse arrependimento de Davi, que é um Salmos maravilhoso. Você que estiver em casa pode ler esse salmo. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove em espírito reto. Então, até Deus consciente dos pecados, que ele tinha pecado, e ele reconheceu ali o seu pecado perante Deus, pediu perdão pelos seus pecados e Deus perdoou ali os seus pecados. Mas ele não ficou isento da consequência. E muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou ser perdoada, mas eu não quero a consequência na minha vida. Mas vai ter a consequência. E nós precisamos dados para a consequência que vai vir. Que é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Nós vemos, se não fosse assim, pessoas que são evangelizadas dentro de presídios, não haveria transformação. Mas nós vemos pessoas que são presas, que a transformação sai dali e se tornam pessoas usadas por Deus, transformadas por Deus. Mas ele está isento das consequências? Não, ele não está isento. Ele vai pagar por aquilo que ele fez, mas o fardo que era só dele vai estar compartilhado com Cristo. Exatamente. Ele não vai estar sozinho. Isso que é o lindo do arrependimento. Você entende? Ele vai passar, mas ele não vai estar sozinho, porque Jesus vai estar do lado dele. O Espírito Santo vai estar orientando, vai ser o fortalecedor, vai ser o bálsamo, entendeu? Então vai ser o orientador. Então, às vezes as pessoas, elas, nessa questão do se arrepender, né, de pedir perdão, de ter a transformação na vida dessas pessoas, acham que vão estar isentos das consequências. E você não vai estar isento das consequências. Mas quando você passa por essa situação de você passar pelas consequências do seu pecado, do seu erro, você sabe que você não vai estar sozinho. Você sabe que Deus vai estar te fortalecendo todos os dias. Sim. E pregando, hoje vemos a verdade do Evangelho, não um evangelho assim de arrependimento, mas um evangelho amassageador de egos. E Jesus, ele fala na palavra: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus, você não vai conseguir alcançar o céu. Você pode olhar para a direita, para a esquerda, para onde você quiser, mas o caminho vai ser Jesus. Jesus. E a nossa bússola E não tem atalho. A nossa bússola está aqui, ó. Aqui tem tudo o que vai nos levar para o céu. A palavra de Deus, é você se fortalecendo na palavra de Deus, que você vai conseguir alcançar o céu. Glória a Deus. Essa pergunta ela vai gerar muito assunto nos futuros episódios. Vai. E é bom. É bom. Porque assim, você começa a conhecer a opinião de todos. Sim. O meu, eu vejo o arrependimento. Se a igreja, ela prega o arrependimento, lá está fazendo o papel tem a da igreja. transformação de vida das pessoas, prega a verdade, que é a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Deus vai libertar você e Deus vai transformar você através da verdade. Exatamente. Não é de amassagear o seu ego, não é através de prosperidade, não é através do arrependimento e da verdade da palavra de Deus. Stephanie, vamos lá, continuar aqui nossa pergunta. Nossas perguntas. Eu gostaria de saber também
Que música, livro ou mensagem que impactou a tua vida, assim, que você fala assim, ó, essa música mexeu comigo, ou foi um livro que eu li que mudou totalmente a minha mentalidade através de Cristo, ou foi uma mensagem que veio ao meu coração que fez com que a minha visão, tudo na minha vida tinha mudado, assim, em relação a isso. Os louvor que eu canto até hoje, né? Que fez parte da minha vida, que é o Em Espírito e em Verdade, que foi da minha conversão, né? Que eu falei no início. E o primeiro louvor que eu cantei aqui na igreja, de São Simão, que foi da Suelen Lima, né? É Só Mais Uma Lágrima. Eu louvava muito, ganhei na época o CD dessa cantora e eu louvava na igreja. Só Mais Uma Lágrima, que ele falava: Deus, minhas forças acabaram, oh Deus, tudo ficou contra mim. Então, no refrão falava assim: só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Então, esse louvor, ele me acompanhou e me acompanha até hoje. Mesmo que a gente tenha uma lágrima para chorar, ele vai ser o nosso abrigo, ele vai ser o nosso consolo, ele sabe o que a gente sente, ele nos entende. Então, Deus, ele é tudo na nossa vida. Então, foi no momento mais difícil da minha vida aqui em São Simão e que eu ouvi esse louvor e que ele fez parte da minha vida. E teve um louvor que foi num acampamento lá na Bahia, que foi meu último acampamento lá na Bahia. E nós estávamos no monte. E eu olhei para o céu, eu olhei para o céu e olhei a mata. E o pastor começou a cantar ali com o violão aquele louvor. E eu fechei os meus olhos naquele momento. E sabe quando você sente um vento assim gostoso batendo? Uma brisa suave. E você começa a chorar e você começa a meditar assim em Jesus Cristo, que fala o louvor da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Então, esse louvor, naquele momento que a gente estava ali no monte, que eu fechei os meus olhos, eu fazia todo momento esse pedido para Deus. É linda a letra. Para Deus quebrantar o meu coração, sabe? Todos os dias. E fez parte ali daquele retiro na minha vida. E foi algo que marcou a minha vida, assim, tremendamente. E nos dias atuais aqui, que a gente está aqui, né? Que eu tive a oportunidade de... Tiveram alguns livros que eu li, mas eu não sou boa de decorar, assim, mas foram os livros que me auxiliou na minha fé cristã bastante. E uma série agora, The Chosen, que eu nunca tinha assistido séries, né? E eu assisti essa série e que fala aí sobre Jesus, né? A caminhada de Jesus aqui. E essa série, ela me tocou muito. Você tá assistindo ou já assistiu? Já assisti. Eu assisti ela em 2 dias. Você tá igual a Lenira. A Lenira é pra assistir série nas férias dela, em 3 dias assistir umas 4 séries. E
eu só, e assim, eu assisti essa série, e assim, no momento que eu estava assistindo essa série, eu tive um encontro assim muito forte com Deus, porque foi no momento de angústia que eu estava passando na minha vida, né? Há pouco tempo atrás. E ali eu senti Jesus me fortalecendo através dessa série. Jesus, ele renovou as minhas forças ali, a minha fé, ela foi renovada naquele momento ali, que eu estava assistindo aquela série. Porque eu falei assim, Senhor, nós temos um chamado. O Senhor nos ensina que nós temos um chamado. Que nós temos algo a realizar aqui nesta terra. Que nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer. Com o que está para acontecer. Nós só temos que cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Então, naquela série ali, eu fui assistindo, aquilo ali foi entrando no meu coração. Daqui a pouco eu me pegava assim, envolvida ali na história, e eu ficava assim olhando, eu falava Jesus, e deu o Espírito Santo tocando, e daqui a pouco eu estava em lágrimas, e não sei se você já aconteceu isso com você, você tá assistindo a série e o Espírito Santo pregando para você ao mesmo tempo, e falando ali com você, e foi isso que aconteceu comigo, ali naquele momento que eu estava passando. Aquela série, Tiago, foi uma bênção para minha vida. Eu não sei se para a vida de outra pessoa vai funcionar, mas eu vou te falar, naquele momento que eu estava passando, fortaleceu a minha fé em Cristo. Me fortaleceu assim tremendamente, porque a cena que mais me tocou foi a cena que a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Então, você vê aquela cena daquela mulher tocando em Jesus, daquela mulher passando ali a multidão. Só que a Bíblia não relata o processo que aquela mulher ela teve que ficar afastada da sua família. Teve que ficar afastada dos céus. E lá ali na série, a gente vê um pouco de como aquela mulher vivia. Longe de todos, longe de todo mundo, ali afastada. Então, quando aquela mulher ela tocou Jesus, que ela foi curada e que ela sente ali a cura na sua vida, ela é igual nós, quando está acontecendo alguma coisa assim terrível na nossa vida e que daqui a pouco aquilo ali passa. Sabe? Você está com uma dor de cabeça muito forte e você vai lá e você toma um remédio. A dor de cabeça, ela passa. Então, eu creio que para aquela mulher, naquele momento que ela tocou Jesus, que foi essa cena que me marcou, ela falou assim, ó, ninguém vai ficar longe de mim mais. Agora eu vou poder ficar com a minha família. Agora, sabe, Jesus me curou. Sabe, Jesus, ele me curou pela fé daquela mulher. E tantos outros, quando Jesus encontra a mulher ali cananeia. Então, aquilo ali fortaleceu a minha vida como mulher cristã, sabe? O cuidado que Jesus tinha com as mulheres ali na Bíblia, sabe? Aquelas mulheres tendo prazer em fazer as coisas para Jesus, sabe? Prazer de estar com Jesus. A mãe de Jesus, de estar ali cumprindo aquela missão junto com ele, sabe? Em nenhum momento aquela mulher ali, aquela mulher, a mãe de, eu vejo assim, a mãe de Jesus, ela nos traz assim uma coisa tão doce para a vida da gente, sabe? E uma questão assim de dependência. De dependência, porque quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela ia ser, que ela geraria Jesus Cristo, eu creio, Tiago, a Bíblia ela não relata, mas eu creio que Deus já estava preparando aquela jovem para aquele momento, que Deus já estava instruindo aquela jovem. É igual quando Deus vai entregar algo nas nossas mãos.
A gente vai passar por um momento difícil, vai passar por uma situação difícil, muitas vezes. Mas lá na frente a gente vai entender o porquê que você passou por aquilo. Sim. Então eu creio que teve situações na vida de Maria. Então essa série, ela fortaleceu muito a minha fé. Em tudo, assim, pelas histórias ali. Porque você lê é uma coisa, mas eu acho que você vê... Eu acho que mexe mais com Eu a acho, fé da gente. mexe. Então foi algo que me fortaleceu a minha fé, foi aquela série ali, eu gostei muito, né? Eu também tive um filme que eu assisti, que mexeu muito com a minha fé, assim, com o meu modo de ver e ler a Bíblia, estudar. Acho que, se não me engano, chama Os 10 Mandamentos. Eu não consegui mais encontrar. Eu assisti ele uma vez só, depois tentei procurar ele novamente e não consegui mais encontrar. Mas mexeu muito com a minha fé, com o meu modo de ver e estudar a Bíblia, né? E gerou mais curiosidade de eu vir estudar a palavra de Deus. Essa pergunta aqui também, ela pega a gente, né? Se você pudesse, Stephanie, voltar ao tempo, que conselho daria para você mesmo no início da sua caminhada com Cristo? E eu falaria para mim, ore mais. Busque mais e se entregue mais. É o conselho que eu daria para mim mesmo. E nunca deixe de praticar a caridade, de levar o amor de Deus a quem precisa. Nunca pare. Nunca desista em meio às dificuldades. Eu falei esses dias lá na igreja que eu posso perder tudo na minha vida. Igual o Jó perdeu tudo, né? Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua riqueza, mas Jó, ele não perdeu o principal, que foi a presença de Deus. Então, eu só não posso perder isso na minha vida, porque sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós não temos nada. Nós não temos nada. Então, é o conselho, né, que eu daria para mim. Stephanie, continue, mesmo com luta, continue, sempre olhando para Jesus, é o conselho, e ora, e busca, e estuda, sabe, esse o conselho que eu daria para aquela jovem lá de 15 anos, eu daria para mim mesmo, entendeu? E é o conselho que eu dou para os jovens. E não ter medo, Thiago, porque hoje em dia nós vemos os jovens, eles têm muito medo. Acho que o medo e a timidez. Né? Ela esconde muito talentos no nosso meio. Sim. Principalmente no grupo dos adolescentes e dos jovens. Sim. A gente vê jovens talentosos, com ministérios, né, com unção para cantar ou ministrar, mas aí vem o medo, vem a timidez e começa a retrair eles, né? O interessante dessa pergunta é que faz a gente voltar um pouco no tempo, né? Refrisar toda a nossa vida com Cristo. Então isso é muito bom e um ótimo conselho, né? Eu daria também esse mesmo conselho para mim lá atrás, porque eu tive meu encontro com Cristo também com 15 anos. Né? E foi maravilhoso, primeiro amor, vi maravilhas com Deus, né? E infelizmente não permaneci, me desviei por 4 anos, mas voltei para Cristo. Um dos conselhos seria: não saia dos caminhos de Deus, não saia dos caminhos de Cristo, né? Eu não teria saído. Sim. Mas é muito bom. Gente, estamos caminhando aí pro final. Quero aqui deixar a convidada fazer as considerações finais, né? Antes mesmo, já quero agradecer, Steph, muito obrigado por ter compartilhado a tua história de vida, por ter, eu confesso que me arrepiei aqui em alguns momentos que você falou, porque foram momentos fortes, momentos que você teve que permanecer firme, momentos de fé, e eu agradeço a Deus, porque você trouxe seu testemunho, trouxe o seu modo de vida, sua história com Cristo. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast estiver passando pelo mesmo processo que você passou lá atrás, né, vai guardar essa experiência no coração e vai ficar firme, não vai desviar dos caminhos do Senhor. Então eu quero agradecer, Deus abençoe a sua vida, da Aninha, da Sara, do Daniel, muito obrigado, e futuramente, quem sabe a gente não
marca novamente aí pra você estar vindo falar mais de Deus, Sim. mais de Cristo. E eu quero deixar aqui você fazer as suas considerações finais e deixando aí um conselho, né? Uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, né? Ou irão assistir esse podcast depois. O conselho é o que você daria para você lá atrás. Sim. Eu coloquei aqui, não deixa Cristo por nada. Não deixa Cristo. Não deixa que as diversidades deste mundo. Eu vejo, Tiago, hoje em dia, pessoas saindo da igreja por coisas assim, muitas vezes pequenas. Aí é onde o Espírito Santo já toca no meu coração. Ela não estava ali. Ela não estava ali por causa de Cristo. Então, eu vejo quando o Espírito Santo ele me toca com isso, porque quando nós estamos em Cristo, firmados em Cristo, nós, Tiago, o único desejo nosso é estar com Cristo. Não é estar longe de Cristo. É estar com Cristo, é permanecer em Cristo. Passa o que for. Passa o que for. Você permanece ali. Permanece em Cristo. Tudo tá dando errado, mas você tá em Cristo. Então, assim, não deixa a adversidade. É o conselho que eu dou para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Jesus, ele está às portas. Ele está às portas. Ele vai vir buscar cada um de nós. Ele vai vir buscar. Ele nos prometeu. Então, se você... Às vezes as pessoas falam assim, será? Tira esse será da sua vida. Ele vai vir. Lá na Bíblia não está, será que Jesus vai vir? Não, ele vai vir. Glória a Deus. Ele vai vir. E será num abrir e piscar de olhos. E para isso nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Muitas pessoas, quando se decepcionam, saem da igreja, vai para o mundo, procura os prazeres do mundo, da carne, e depois voltam para a igreja. Só que quando elas voltam para a igreja, elas voltam mais machucadas, mais feridas, sobrecarregadas. E às vezes não tem forças para permanecer. Então, quando você pensa em sair da igreja e ficar distante do caminho do Senhor Jesus, você tem que saber que é o seguinte, é o que eu falei, as consequências virão. E muitas vezes nós não estamos preparados para as consequências que vão vir. Mas se nós estivermos alicerçados em Cristo, independente do que nós venhamos passar, da situação da adversidade, nós sabemos que Cristo está conosco. É certo. Então, é esse o meu conselho que eu dou para você. E Deus fala, olha aqui que coisa linda. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. É uma mensagem de conforto e esperança, lá em Mateus 11, 28, 30. Essa mensagem é uma promessa de que, ao aceitar a vida de Cristo, podemos encontrar descanso e alívio em meio às dificuldades da vida. Então, a palavra de Deus, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, com Jesus, tudo fica mais fácil. Com Jesus, nós vamos estar ali juntos, tudo vai ser mais fácil. Vamos ser isentos de passar? Não, nós não vamos ser isentos. Mas com Jesus, o fardo vai estar, a carga vai estar mais leve. Então é um conselho que eu dou para você, jovem, adolescente, homem, mulher. Não deixe Jesus Cristo. Permaneça na presença de Jesus. Olhe para Cristo. Não ligue para as críticas, não ligue para o que as pessoas vão falar. Mas ligue para o que Jesus vai pensar de você. O que Jesus ele vai fazer na sua vida. Se nós formos olhar para o que as pessoas pensam e falam nas nossas vidas, a gente não vai conseguir sair nem de dentro da nossa casa. Mas quando nós olhamos para Jesus e nós vivemos junto com Jesus e alicerçados na rocha que é Jesus, quando vier o vendaval,
quando vier a situação, quando vier o perigo, nós vamos estar ali com Jesus. O vento vai nos balançar, o vento vai tentar nos derrubar, mas nós vamos estar ali seguras com Jesus Cristo. Então esse é o meu conselho para você: não deixa Jesus, não deixa que os prazeres deste mundo, que as coisas deste mundo venham te afastar de Cristo. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, se entregue inteiramente na presença do Senhor Jesus, porque o fardo com Ele é leve. E esse é o conselho que eu deixo para você nessa noite, porque Ele tem sido o meu consolador todos os dias. Ele tem sido o meu alívio todos os dias. Todos os dias que eu levanto da minha cama e que eu saio para trabalhar, Ele é o meu sustento. É Ele que me sustenta. É Ele que derrama a sua graça sobre a minha vida. E se Ele faz isso na minha vida, Ele vai fazer assim. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento. É Ele que te ajuda. Então, se nós confiarmos em Cristo, nos entregarmos inteiramente na presença de Deus, nós vamos ver o agir de Deus sobre as nossas vidas. E nada vai nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. E não tenha medo quando Deus fala em sua palavra: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Não temas, porque se Ele está falando aqui na sua palavra que Ele é contigo, que Ele te ajuda, é porque Ele é, e Ele sempre foi nas nossas vidas. E eu agradeço imensamente, irmão Tiago, pelo convite. Sou muito grata a Deus por estar aqui nessa noite, pela sua vida, pela vida da irmã Lenira, que é a minha amiga em Cristo, sabe? Foi a madrinha do meu casamento. Acompanhei a vida de vocês aí desde o início do casamento de vocês. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Sou muito grata a Deus pela vida do Mateus. É aí um menino, um homem de Deus. Vai ser um homem assim, já é um homem de Deus. Prega que é uma bênção ali, fala de Jesus Cristo. E quando eu vejo esses jovens, você, pai, ensinando aí o filho, né, que eu vejo o Mateus ali na frente falando de Jesus, que ele prepara alguma coisa para falar ali de Jesus, eu volto lá atrás, né, todas as vezes, se todos os jovens tivessem esse privilégio de ter uma família em Cristo, né, nós não teríamos, né, tantas tragédias aí que estamos vendo acontecer. Então é um conselho que eu dou para vocês aí, jovens, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Continue nesse propósito. Amém. Porque se Deus te escolheu, se Deus te levantou, você pode correr. Você pode fazer que nem Jonas. Pode correr para tudo quanto é lado. Mas Jesus, ele vai ali. Enquanto você não cumprir a sua missão, Deus não vai deixar que você pare, né? Então, se Deus colocou esse trabalho no seu coração, continue. Eu tenho certeza absoluta em Jesus Cristo que muitas pessoas serão transformadas através deste podcast. Eu creio. E muitas vidas serão alcançadas para o reino de Deus. E muitas pessoas serão levantadas para estar fazendo aqui a vontade de Deus nessa terra. Então não desista. Se vier o desânimo aí na tua vida, saiba que Deus, ele é contigo. Amém. Ele vai ser o teu bálsamo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. E palavras de desânimo nós vamos receber todos os dias. Todos os dias eu recebo palavra de desânimo. Mas eu olho assim para cima e falo assim: eu não vou me preocupar com essas palavras que vêm afligir a minha alma, porque são palavras jogadas em nossa vida para tentar nos tirar do foco, que o nosso foco maior é o reino de Deus, é Jesus Cristo. Então não deixe, não pare aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Continue, porque Ele é contigo. Amém? Amém. Quero agradecer ao William, viu, William? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus levante
jovens para estar realizando esse trabalho junto com você e estamos juntos. E eu quero deixar um recado aqui, posso? Pode, deve. Nós vamos ter aí dia 4 de outubro, dia 4 de outubro, nós vamos ter a Marcha para Jesus aqui em São Simão, dia 4 de outubro. Então, já faço o convite para você aí, adquira sua camiseta no valor de R$ 40 para estar nos ajudando com os custos da Marcha para Jesus. Vai ter louvores, pregação da palavra do Senhor Jesus. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas através deste trabalho no dia 4 de outubro. Então, é um convite que eu faço a você. E você, empresário de São Simão, que queira nos ajudar com esse trabalho, nos procure para estar nos ajudando a fazer um momento lindo para o Senhor Jesus no dia 4 de outubro. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder divulgar a Marcha para Jesus no dia 4 de outubro. E vai ter um movimento aí na internet. Siga a gente, Glória a viu? Deus, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, Stephanie, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui. Também quero agradecer o William, que nos ajudou aqui na produção. Quero agradecer você que está assistindo, que assistiu, que se inscreveu no canal, deixou seu comentário. Muito obrigado. A tua presença nesse canal aqui é uma alegria aos nossos corações, porque a gente sabe que o nosso trabalho está dando resultado, e o que a gente quer aqui é isso: proclamar o nome de Cristo e mostrar o que Jesus tem feito na vida de homens, jovens, mulheres de Deus. Então a gente vê que Jesus, ele faz, ele opera, ele trabalha na vida dos seus. Então, sim, Deus abençoe a todos. Quero agradecer Stephanie, William, a todos, minha esposa que me ajuda nesse trabalho também. E você aí de casa, então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixe seu comentário, que a gente vai fazer aí grandes eventos aqui através desse projeto aí, para você aí de casa acompanhando o que Jesus tem feito. Quero reforçar aqui o recadinho da nossa irmã Stephanie, dia 4 de outubro, a Carreata para Jesus. Queremos fazer um grande movimento aqui em São Simão, né, Stephanie? Queremos contar com você, pastor, você líder de jovens, líder de adolescentes. Chama o pai, chama a mãe, monta no carro. Vamos proclamar Jesus na cidade de São Simão. Vamos mostrar que nós temos força também, levando Jesus aí a todos os bairros, falando que Jesus ama essa cidade, e vamos aí fazer aí um dia, né, de louvor, palavra, e contamos com a presença de vocês dia 4 de outubro. Fique ligadinho nas redes sociais que a gente vai trazer mais recados aí, tá bom? Sim. Deus abençoe, e aqui a gente se despede. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe, abraço. Acabou, meu Deus. Glória a Deus.